O que foi isso, Ravel Pinheiro, no Maracanã? Assim, não vi o jogo, né? Mas vi a escalação do Rogério Ceni aqui, eu não entendi muito bem, viu? É, muitos jogadores improvisados, né? Muitos jogadores poupados, e aí eu também vou querer saber sua opinião, se era para fazer isso mesmo, ter um jogo decisivo, fora de casa, né? Na Colômbia, contra o Atlético Nacional. Mas o Flamengo também tem um jogo decisivo e até jogou com mais peças titulares. Né? O Flamengo também tem desse. Tudo bem que é em casa, né? Mas tinha uma viagem, né, no meio de semana da Argentina para o Rio de Janeiro. Mas fato é que foi um jogo onde o Bahia, né, não conseguiu criar muito, né? Pelas estatísticas também, a superioridade tanto em finalizações como em posse de bola foi do time rubro-negro. E o Rogério Ceni chegou à espantosa estatística de 16 jogos como técnico, enfrentando o Flamengo e perdendo todas as 16 partidas. Enfim, muito assunto para falar desse Bahia, Ravel Pinheiro. É isso aí, Fábio. Boa noite para você agora oficialmente, boa noite para Marcinho, para todo mundo que está já na audiência desse nosso podcast, da nossa live. Peço aí reforço para a galera deixar o link e deixar o like no nosso vídeo. E Importante. quem não for inscrito ainda, se inscreva nesse nosso canal, que a gente quer continuar falando com vocês aí do futebol do Nordeste para o Nordeste. Fábio, tem muita coisa realmente para falar aí. Dentro dessa abertura, desse plá inicial, vou até falar menos sobre o jogo, para me ater mais às questões que você até pontuou aí, que de fato fazem um resultado seu que foi, né? Começar pelo fim, Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo como treinador, e hoje talvez não, certamente essa era uma das partidas mais difíceis para que ele Ele pudesse ter largou, essa não marca ganho negativa. mesmo, vou poupar todo mundo, já que Não, eu não não, ganho. não fez isso porque no segundo tempo ele botou a cavalaria e o Bahia melhorou. O que aconteceu foi de fato uma leitura errada do que ele poderia fazer nessa relação poupar energia, poupar atletas versus colocar o que ele tinha de melhor, considerando a temporada, considerando os desafios mais imediatos. Então, não se tratou de largar, não, Fábio. Se tratou mesmo de ter uma leitura de jogo que não se converteu na prática aquilo que ele havia projetado, esperado. Uma leitura que, de antemão, eu já te falo assim que eu, que só sou um comentador de futebol aqui, como diria na Bahia, velho, eu acho que não foi uma proposta bem executada, bem pensada, ainda nem chegando na parte da execução, na verdade. Eu acho que o pensamento que ele teve para essa escalação, ela não foi assim o ideal para enfrentar o Flamengo, que é um time que sempre joga com pontas abertas, com velocidade pelos lados. Então, tentar fazer essa linha de três, colocando o Gabriel Xavier para jogar mais pelo lado direito, era algo que ofereceria um risco para o Bahia, inevitavelmente. Isso se mostrou até na prática, já no começo do jogo, e levou tão pouco tempo para ele perceber que ele tinha errado nessa perspectiva, que logo em seguida, assim, praticamente no início, ele já recua a Acevedo para fazer a lateral direita improvisada. Ou seja, o torcedor mais desatento vai achar até que a Acevedo começou o jogo já jogando de lateral e terminou até o final. Não foi. Ele começou com o Gabriel, com a linha de três, e aí ele percebeu quase que imediatamente após o início do jogo que não daria, que aquele modelo não seria sustentável, e aí ele recalcula a rota. Só que me parece que o time não foi pensado para jogar dessa forma, sabe, Fábio? Então, essa de fato era uma partida que, pela questão da temporada, pelo Bahia poupar energia, né, os atletas que estavam ali à disposição, enfim, todo o contexto, a disparidade técnica entre as equipes, hoje seria uma partida muito difícil para Rogério Ceni quebrar essa marca negativa pessoal que ele tem em relação ao Flamengo. Outro ponto em relação a como cada um poupou, independente da escolha, da estratégia, formação, o Flamengo, apesar de ter vindo de uma viagem, ele vai jogar agora 2 partidas, jogaria agora nessa e mais uma partida em sequência no Rio de Janeiro. Então, a recuperação dos atletas, o plano logístico todo para uma preparação para um jogo em casa, ele é menos agressivo, demanda menos, né, de preparação, de energia, de deslocamento para o time que está mandando partidas em sequência. Então, talvez alguns atletas tenham ido mais no esforço, no sacrifício hoje, mas também a fisiologia pensando aí que o tempo de recuperação será maior, né, com essa partida tendo sido jogada hoje sábado
e agora a próxima partida apenas quarta-feira também no Rio de Janeiro. Então, o tempo de recuperação justificaria o Flamengo, de fato, poder lançar algumas peças principais, né, em detrimento de outras que entraram no decorrer do jogo. O Flamengo teve um pensamento mais de começar mais próximo da força máxima e baixando a energia à medida em que o tempo foi passando. E o último ponto é esse sim, de fato, entrando mais na leitura do jogo já a partir de agora, foi o fato de Rogério Ceni, se vendo na necessidade de preservar alguns atletas, ter escolhido alguns outros que não funcionaram bem hoje assim, e que, como eu disse, Fábio, assim, para mim mostram mais uma questão de uma infelicidade nas escolhas por incapacidade mesmo de ter lido o que seria o jogo hoje. O Flamengo ele vem demonstrando, Fábio, especialmente no Campeonato Brasileiro, Será que ele uma esperava um intensidade. Flamengo mais reserva, Ravel? Será que ele foi Eu, surpreendido pelo Flamengo ter ido com praticamente força máxima? eu acho que essa é uma possibilidade a se considerar. Mas mais do que isso, acho que a leitura errada foi no seguinte, assim, tipo, ele poderia ter entrado com alguns jogadores que oferecessem mais intensidade do que outros que ele escolheu. Jogadores que possuem mais característica de força física para enfrentar um Flamengo que até então no Campeonato Brasileiro tem se mostrado um time que no Maracanã, Fábio, joga com sangue nos olhos, sabe? Um time que tenta resolver suas partidas rapidamente, que fez o que fez contra o Corinthians, né? Um primeiro tempo avassalador, e tentou repetir essa mesma estratégia contra o Bahia hoje. O Flamengo, antes de fazer o gol, que surgiu logo no início ali, aos 7 minutos, 7, 8 minutos, o Flamengo teve duas oportunidades de finalização, né? E depois do gol, continuou abafando o Bahia, marcando pressão, lá em linha alta, sufocando as saídas do Bahia. Então eu acho que faltou um pouquinho assim de fato de inteligência de tentar colocar ali uma formação de jogo que pudesse ser melhor adaptada a esse nível de pressão. E por que eu estou falando isso? Porque além dessa escolha de começar com a linha de três com Gabriel Xavier, Rogério Ceni optou hoje por adiantar Juba jogando ali na segunda linha, mas logo no começo ele percebeu que Iago Borducci não teria a intensidade suficiente para poder marcar o lado direito de ataque do Flamengo, e aí ele fez uma inversão, botou Boducci para jogar na ponta logo no começo do jogo, recuando o Juba para a lateral esquerda, defensiva propriamente dita. No lado direito, na ponta de ataque, ele colocou o Kaique, que é um jogador que não tem essa característica de ser um jogador de recomposição para marcar, um jogador que preencha mais o meio campo, enfim, um jogador franzino. Então, não sei até que ponto também seria um jogo para Kaique começar de titular hoje. Eu sei que a gente costuma pedir minutos para Kaique, mas eu não sei até que ponto seria hoje o jogo ideal para que ele participasse. E eu digo isso porque eu fiquei com muita vontade de ver Juan Pablo entrando em campo hoje. E ele nem sequer foi acionado, Fábio. O jogo parecia ter características para que Juan Pablo pudesse ajudar, que é um garoto Até o muito Thiago, forte né? Entrou no fisicamente. segundo tempo e o Juan Pablo não. Exatamente. Thiago se mostra assim, um jogador lastimável, não tem condição nenhuma. Assim. Eu espero muito queimar minha língua. Assim. Eu espero um dia vir aqui, ir às redes sociais e reconhecer que estava errado em relação a essa leitura do atleta, mas para mim, Thiago é um jogador muito limitado, teve uma quantidade de minutos aceitável hoje para que ele pudesse demonstrar alguma coisa, mas mais uma vez mostrou que não tem condições e que é injustificável minimamente ele estar na frente de Juan Pablo na fila aí de prioridades. A única coisa que a gente pode pensar nesse sentido, Fábio, seria a idade, né? Já que Thiago já estourou a idade das categorias de base e Juan Pablo ainda é um jogador com 16, 17 anos, acho que já fez 17 anos. Ou então o fato dele destruir nos treinos, o que eu acho pouco provável. Afinal de contas, até tem pouco tempo para se treinar no Brasil a essa altura da temporada, então eu imagino que seja muito mais essa questão da idade do que propriamente uma diferença técnica entre os atletas, porque Juan Pablo é muito mais jogador do que Thiago e nem sequer foi acionado hoje. Então eu acho, Fábio, que a leitura foi ruim, foi equivocada, fez com que o time do Bahia hoje estivesse muito abaixo fisicamente em relação ao Flamengo, que não tivesse velocidade em locais específicos do campo, né, para poder combater a velocidade do Flamengo, né, e por isso eu digo assim em relação a quando o Gabriel Xavier ficou os primeiros minutos do jogo no lado direito, o próprio Iago Borducci não tem intensidade física para acompanhar os pontos e é por isso que ele foi alçado à segunda linha, diferente do que o Rogério tinha pensado para essa proposta inicialmente. Juba chega até a fazer algumas jogadas no meio do campo no início, mas quando o Rogério percebe que a defesa do Bahia estava sendo engolida pelo Flamengo, ele faz uma inversão total da sua proposta de jogo, demonstrando que a sua avaliação inicial tinha sido infeliz. E aí, com isso, Fábio, acontece tudo aquilo que a gente já esperava de alguma forma, né?
que o Flamengo tivesse mais domínio, mais volume, conseguiu abrir o placar muito cedo, manteve a sua postura. Marcos Felipe evitou, inclusive, que o Flamengo saísse na frente antes, e depois do gol do Flamengo ainda fez algumas defesas, até que o Bahia conseguiu minimamente equilibrar a disputa pela bola ali mais da metade para o final do primeiro tempo, inclusive tendo uma boa chance com o Kaique para empatar o jogo. Na verdade, eu diria que até a única chance clara de gol do Bahia nessa partida de hoje, quando ele recebe uma bola na direita, faz um bom drible, Alexandre, que é um lateral que já está em fase final de carreira, não tem mais a mesma velocidade. O Bahia poderia ter explorado um pouco mais isso, não explorou. E na única vez que explorou, Kaique fez um bom drible nele e finalizou para a defesa do goleiro Rossi. Mas depois disso, o jogo continua ali mais ou menos com a leitura que estava. O Flamengo tentando chegar muito com a Arrascaeta, que fez uma boa partida, mas esbarrando ali ainda nas finalizações ruins, já que hoje o Flamengo não tinha Pedro jogando entre os titulares. No segundo tempo, a partida vai seguindo mais ou menos a mesma toada, mas um jogo mais picotado, um jogo mais amarrado, Bahia prendendo mais o jogo, o lado direito passou a sofrer menos quando a Acevedo foi alçado à condição de lateral improvisado, mas ao mesmo tempo o meio da área ficou mais desguarnecido, né, à frente da zaga ali. Jean Lucas e Rezende ficavam alternando em fazer aquele papel, ora Rezende se posicionava como um zagueiro mais aberto, numa linha de 5, ora ele avançava para fazer a condição de primeiro volante, mas o fato é que o jogo ia ficando picotado até que os times começaram a fazer mudanças. O Flamengo, para baixar um pouco a sua qualidade técnica, privilegiando uma sobrevida física, né, uma energizada no time, e o Bahia melhorando tudo, né, porque, como eu disse, além de você ter colocado ali jogadores que têm mais técnica, fizeram ajustes de fato naquilo que a gente tinha na escolha dos atletas iniciais que não tinham a mesma intensidade, Fábio. E aí, com isso, entraram Cauli, Everton Ribeiro, o próprio Eric Pulga, jogadores que fizeram com que o Bahia melhorasse na partida. E não muito depois das substituições, a primeira resposta dessas... Não demoraram não, Ravel, para entrar? Eu vi aqui que eles entraram aos 17 minutos do Rogério segundo chamou... tempo. No intervalo, já não era para ter mudado algo? Alguma peça ali? Não demorou demais? Eu acho que ele poderia ter feito pelo menos uma substituição, assim, Fábio. Eu acho que, como o Bahia não conseguia ter uma opção nenhuma, assim, minimamente de contra-atacar o Flamengo, de oferecer risco de gol, porque se resumiu aquela jogada de Kaique, eu acho que faltou o Rogério ter feito pelo menos uma substituição que desse um pouco mais de ofensividade ao time, de repente entrar com o Cauli na ponta esquerda, mas eu não sei até que ponto essa mudança não aconteceu depois, pelo fato da fisiologia recomendar que esses atletas jogassem apenas 30 minutos. Eu falo isso porque o Rogério chamou eles ali para a beira do gramado aos 15, né? O objetivo é que eles entrassem aos 15 minutos, a bola acabou demorando um pouquinho de sair, aí eles entram ali aos 17, 18 minutos, mas quando eles entram, eles dão uma qualificada no jogo do Bahia naturalmente, né? E quando eu falo sobre isso, é porque também, ao mesmo tempo, o Jean Lucas é um dos substituídos, ele que vinha fazendo uma partida ok, né? E foi substituído talvez por essa questão também de preservá-lo, mas o Bahia melhora e não muito tempo depois ali, os primeiros reflexos dessa melhora, dessas mudanças, elas acontecem ali com algumas jogadas de Pulga, inicialmente pelo lado direito, depois alçado ao lado esquerdo, e em seguida, quando ele, numa jogada de contra-ataque, criando ali uma jogada, consegue se envolve num lance ali onde ele dribla Gerson, e Gerson vem com a sola da chuteira ali um pouco mais acima do tornozelo, já quase na altura da canela, num lance desleal, violento, e a expulsão reconsiderada pelo VAR, né? O juiz inicialmente, Anderson Daronco, tinha dado o cartão amarelo, até que o VAR, o Rafael Traço, agiu ali para poder corrigir a marcação equivocada no campo e corretamente recomendar a aplicação do cartão vermelho. O Bahia passa com isso a ter mais espaço no campo e o Flamengo, de uma vez por todas, Fábio, abdica-se de atacar mesmo, né? Fica ali tentando proteger o resultado, ainda tem uma jogada ou outra, inclusive em uma dessas jogadas, num contra-ataque, a Acevedo, que vinha fazendo uma partida boa, ele acaba falhando na leitura do campo, dá espaço para que Luiz Araújo ataque o espaço para cima de Gabriel Xavier, que hoje fez uma péssima partida, e aí ele finaliza a bola na trave, num bate-rebate louco ali, quase o Bahia toma o segundo gol, só que a bola acaba indo para fora, e nesse lance, eu estou fazendo questão aqui de ressaltar, Fábio, a gente tem o problema de arbitragem da rodada, né? Porque não vai passar ileso, né? A arbitragem no Brasil, ela sempre tem que ter pelo menos um problema, uma bizarrice por
por rodada, não tem como a gente não falar, e hoje aconteceu nesse lance, um lance completamente despretensioso, sem sentido nenhum. Mingo, que vinha fazendo uma ótima partida, um dos melhores em campo do Bahia, estava deitado no chão, a bola resvala na mão dele, sem a menor possibilidade de ter tido intenção ou, enfim, ter tentado mudar a trajetória da bola, nem nada do tipo. O cara estava deitado, o VAR chamou o Anderson Daronco para tentar induzi-lo a marcar penalidade nesse lance, que seria algo patético. E pela primeira vez em muito tempo, eu vi um árbitro de campo ter personalidade de sustentar a sua decisão de campo, e a bola foi mantida com a decisão anterior, que era simplesmente tiro de meta. Mas eu estou ressaltando aqui porque sempre tem, né? Sempre tem uma polêmica de arbitragem. Hoje não influenciou no resultado, mas o prazo de validade dessas frases é sempre muito curto, né? Normalmente a arbitragem influencia. O fato é que depois desse lance o Bahia continuou tentando jogar, mas o Flamengo utilizou-se da vantagem no placar para picotar também bastante o jogo, fazer cera, vários atletas caindo no chão. Àquela altura eles estavam tentando proteger o resultado, como normalmente das equipes no futebol brasileiro fazem, e o Bahia teve muita dificuldade de criar finalizações claras no gol. Inclusive o Bahia só teve 2 no jogo inteiro. Ressalto ainda que num lance muito ajustado, antes inclusive ali dos minutos finais do jogo, Lúcio Rodrigues recebeu uma bola, a arbitragem marcou em campo impedimento, mas o lance com certeza seria revisado pelo VAR. Eu não consigo cravar se estava impedido ou não, nem vou tentar fazer esse exercício, porque a câmera pode dar impressão, o traçar de linhas poderia dar outra, mas o fato é que deveria ser uma finalização que Lúcio empurrasse a bola para a rede e ele acabou perdendo uma chance clara, que nunca saberemos se de fato ele estava impedido ou não. Essa que teria sido a chance mais clara do Bahia no jogo. Com isso, o jogo termina 1-0, um resultado que até de certa forma é justo, Fábio, porque o Flamengo, enquanto teve apetite para criar, foi muito superior ao Bahia. O Bahia favoreceu, facilitou o trabalho do Flamengo hoje, ao ter uma leitura ruim de jogo, de escalação, de tática. Demorou muito para corrigir os erros de postura. Eu não digo nem tanto de substituição, porque eu acho que substituição, como eu disse, só faria, de repente, um ajuste em relação ao pensamento, ou 2, né, que seria a entrada de Juan Pablo ao invés de Thiago, e uma substituição mais cedo. Mas eu nem sei o quanto elas poderiam ser determinantes para uma mudança de roteiro. O fato é que o Bahia perde mais uma vez para o Flamengo, Rogério Ceni mais uma vez acumula derrotas em seu quartel, e pela primeira vez na temporada, Fábio, 2 derrotas em sequência. Eu acho que é um bom sinal de alerta aí para que o Bahia possa estar atento e desempenhar o seu melhor futebol nas próximas partidas. Muito bem, né? O Bahia que antes do jogo contra o Nacional, né, vinha de 5 vitórias consecutivas, todas por 1-0, aí perdeu do Nacional por 3-1 e perde agora para o Flamengo por 1-0. E aí tem uma sequência decisiva, né? Atlético Nacional, que é um jogo que, se perder, pode até sair ali da zona de classificação. Tem um clássico contra a equipe do Vitória, né? Que um tropeço também machuca, né? Arranha. E depois o jogo de volta, esse aí já mais tranquilo, mais encaminhado. Jogo em casa contra o Paysandu, já havia vencido em Belém por 1-0. Bom, alguns comentários aqui, Ravel, para a gente continuar conversando. Rapatudo fala: Bahia correu que nem louco contra o Palmeiras, deram a vida. Hoje fizeram um jogo de time pequeno contra os Urubus. Passou por isso? Por entrega do time ou foi mais questão tática e técnica? Ô, Raputudo, eu acho que não é bem isso, não. Eu acho que, como eu disse, é mais características dos atletas. O jogo contra o Palmeiras foi um jogo pensado, além de naturalmente o Bahia ter tido ali um time com jogadores que poderiam contribuir mais para a construção do resultado que foi. Eu acho que o jogo do Palmeiras, a proposta, a leitura, ela foi melhor pensada do que hoje, né? Menos atletas ali com menos intensidade, né? Diferente do que foi hoje. O Bahia teve 2 pontos naquele jogo, velocistas que poderiam ser acionados. Então, eu acho que tudo isso contou mais para a construção do resultado em São Paulo do que necessariamente uma ausência de entrega. Eu acho que as características dos atletas que foram ao campo hoje não contribuíram para que o Bahia tivesse melhor sorte. Há de se ressaltar ainda que o Flamengo joga um futebol de intensidade muito maior que o do Palmeiras. O jogo do Palmeiras, inclusive, combina muito para que o Bahia consiga enfrentar. Eu estava fazendo
esse levantamento, inclusive, nos últimos anos, o Bahia tem vencido o Palmeiras com certa regularidade. O Palmeiras é um dos maiores times do Brasil aí, né, que tem conquistado grandes coisas, mas o Bahia tem sido pedra no sapato no Palmeiras. Então, na contramão do que tem sido essas derrotas em sequência contra o Flamengo, parece que o estilo de jogo do Bahia encaixa bem para enfrentar o Palmeiras. E o Flamengo exige dos seus adversários uma intensidade que o Bahia não apresentou hoje. Bom, seguindo aqui com os comentários, o Leonardo, ele fala, não entrar com força máxima contra o Flamengo em casa é burrice. É aquilo, né? Assim, eu acho que a escalação do Ceni você meio que... É um jogo que você meio que descarta ali, né? Porque o Flamengo no Maracanã, tudo bem que o Flamengo também nem vem numa grande fase, assim, né? Tropeçou aí em alguns jogos recentes, perdeu do Cruzeiro, empatou com o Central Córdoba. Mas à medida que você poupa os seus principais jogadores, né? Porque de titular a gente tinha quem? O Mingo, o Juba e o Jean Lucas, né? Só isso, 3 jogadores. E o Marcos Felipe, né? O goleiro. Então, você meio que... Aí, vamos tentar. Se não der também, paciência, né? E aí já casando com o comentário do Igor Santos, que ele fala que o resultado de hoje está condicionado ao próximo jogo. Se pontuar fora contra o Atlético Nacional, o revezamento hoje foi positivo. É isso. Também joga uma pressão a mais para o próximo jogo, porque se você basicamente descartou, claro que teve uma estratégia ainda, né? Você, obviamente, o Rogério Ceni pensou numa escalação e num esquema para tentar competir, mas se ele poupou grande parte dos jogadores é porque ele, de certa forma, ele descartou esse jogo. E aí, se você também perde para o Atlético Nacional, acaba não adiantando muito, né? E tem aquilo, né? Do Bahia também querer ser mais protagonista na Série A. Né? Se você tem um pensamento grande no Brasileirão, era um jogo para você querer ali aproveitar o momento instável do Flamengo. E aí você teria que, claro, botar mais jogadores importantes, Rafael Pinheiro. Eu concordo com a leitura, principalmente o que Igor falou aí, concordo plenamente. Acho que o fiel da balança do resultado de hoje vai ser como o Bahia vai jogar em Medellín, né? Como é que vai ser o desempenho. Acho que, sobretudo, o desempenho, tá? O resultado não dá para controlar tanto. Eu acho que mesmo que o Bahia, jogando com força máxima em Medellín, tendo sido extremamente poupado hoje, a gente não pode aqui contar que isso é o suficiente, por exemplo, para o Bahia vencer lá. O Atlético Nacional é um time que está com 100% de aproveitamento na Libertadores, jogando em seus domínios. Então será um jogo muito difícil. Eu acho que nada que o Bahia tivesse feito hoje ou faça de preparação para esse jogo, dá ao Bahia um viés de obrigação para vencer. Mas sim, como o Igor disse aí, né? De repente chegar em condições melhores de pontuar, até porque pontuar contra o Atlético em Medellín já seria um bom resultado de acordo com as pretensões do Bahia. O que eu acho que é errado e que a gente já pode analisar assim isoladamente não é necessariamente a escalação por si só, porque dentro da escalação, Rogério conseguiu fazer ajustes de postura dentro do campo. O que para mim foi de fato errado foi a postura inicial ali. O que parece ter acontecido foi ele ter percebido rapidamente o que ele pensou não deu certo e ele precisou mudar a disposição do time em campo para uma postura que parece não ter sido suficientemente treinada. Né? Então, assim, por que eu estou fazendo isso? Porque, assim, não me parece razoável que ele tenha alterado a condição de Acevedo para jogar como um lateral direito, com Cauã Davi sendo a opção para fazer essa função. Ou, se ele pensava em fazer Acevedo na lateral, por que não colocar o Fred Lippert e, de repente, acionar Rezende para fazer a condição de primeiro volante? Né? Mesmo que Rezende tenha jogado bem na zaga numa outra partida, contra o Paysandu, o nível de exigência é diferente. Jogar contra um Flamengo é diferente de jogar contra um Paysandu. Né? Então, eu acho que existem escolhas ali que são questionáveis. E, tá bem da verdade, vai parecer sempre melhor aquele que estava no banco, aquele que não foi selecionado, porque o nível técnico desse time que foi a campo hoje e dos que estavam à disposição ali no banco, em sua maioria, Fábio, não são suficientemente bons para enfrentar um time do nível do Flamengo. A verdade é essa, entendeu? A verdade é que se você colocasse ali Fred, se você colocasse Cauã Davi, são jogadores que ainda não estão prontos para poder passar por essa pressão. Mas, quando você tem ali um problema de desempenho, como se teve com o Gabriel jogando pelo lado direito, né?
tendo que recuar Azevedo para a lateral, se questiona minimamente ali as escolhas do treinador para o início da partida e de repente as escolhas poderiam ter sido outras, ou pensar e treinar o time ao longo da semana para jogar como ele acabou adaptando o time no intercurso da partida. Assim, vendo a escalação, né? Eu não acompanhei o jogo, né? Fiquei só olhando ali o tempo real. Mas, assim, pela escalação, um jogador que eu acho que poderia ter começado como titular era o David Duarte, né? Manter a zaga ali, Mingo e ele. O David tem o quê? 20 anos? 20 e poucos anos? Então, assim, tudo David bem que vem Duarte? jogando, mas. É. Ou ele Não, o tem David já é mais? mais experiente, já tá na casa dos 30. Ah, então. O Mingo que é Mas jovem, né? Mingo acho que tem 24. Mas o David já é um jogador mais experimentado. O grande problema aí, eu acho que de fato os jogadores que entraram acabaram não conseguiram render tão bem, e o fato de Acevedo ter entrado na lateral direita durante a partida, parece que isso não foi a estratégia inicial pensada, e ele não ter ali um frente de zaga, né, um cabeça de área que desse mais proteção, porque o setor de meio campo do Bahia, com essa ida de Azevedo para a lateral direita logo no começo do jogo, Fábio, ficou fundamentalmente ali com Jean Lucas, Rodrigo Nestor, né? Enfim, ficou muito, muito abaixo do que a gente poderia ter. Como o Bahia muitas vezes jogou com a linha de 5, então fundamentalmente ficou ali Jean Lucas, Rodrigo Nestor, Iago Borducci descendo um pouquinho, né? E assim, sinceramente, Jean Lucas até cumpriu bem o papel dele ali dentro das possibilidades, mas assim, Rodrigo Nestor é um jogador a menos, uma lástima. E acho que o grande problema, como eu disse, foi muito mais em ter mudado algo que ele claramente não deu e não daria certo para uma outra solução que até melhorou um pouco, mas não o suficiente para fazer o Bahia ter uma noite melhor do que teve hoje. Bom, Hugo Garcia fala que o Ceni pode estar treinando o melhor time do planeta, mas se ele for jogar contra o Flamengo do Acre, ele toma 2-0 mole. É uma freguesia para o Flamengo que é impressionante. O Saulo Lessa fala que o Bahia jogou bem depois da expulsão. E o O Felipe problema, Saulo, foi Carvalho. que o jogo ficou muito picotado depois da expulsão. Isso, é. E aí teve pouco tempo para ter ações com a bola de fato, mas de fato o Bahia melhorou, até natural que melhorasse. Né? Mas por Que é, pouco o- tempo. isso aí é o comentário do Felipe Carvalho, né? Que ele fala que o Daronco resolveu acabar com o jogo após a expulsão. O jogo não andava. É O verdade. Ceni reclamou muito, né? Eu vi um vídeo aqui do Ceni tentando argumentar alguma coisa com o Daronco. Teve algum lance assim É, decisivo o, que ou foi o mais a lance questão da reta final ali picotada mesmo. a reta final picotada, o lance da recomendação do VAR, Fábio, assim, uma obviedade muito grande ali de que não tinha nada e uma perda de tempo escandalosa, assim, sabe? Porque o lance ele fica passando nos telões dos estádios, então muita gente viu ali que não tinha absolutamente nada, ainda assim dá aquela sensação de um tentando convencer o outro, uma briga com a imagem, você perde 4 minutos, salvo engano, naquele lance ali você já tinha uma proximidade com os acréscimos. Na verdade, já estava em 45, quando terminou, 43. Quando terminou de revisar, já estava em 47. O juiz foi lá e deu 13 minutos de acréscimo. Ninguém sabe se ele considerou esses 13 já por causa desse tempo, ou se ele pensou nos 13 antes do tempo tomado, porque se foi antes, ele já perdeu 2 dos 11 ali, certo? Aí depois desse lance, já na reta final, teve uma disputa de bola entre Mingo e o Alacian, até um pouco parecida da disputa que originou a expulsão de Gerson, mas diferente de Gerson, no lance Mingo foi leal, ele toca primeiro na bola, inclusive, não vai na altura do tornozelo do atleta, mas gera ali uma disputa onde, por vários minutos, o jogador do Flamengo fica rolando no chão, se debruçando, se jogando para lá e para cá, parecendo que tomou um tiro, e aí o árbitro também não recompõe esses minutos. Então, quando ele pensou em 13, na realidade ali o jogo teve 6, 7 minutos de bola rolando. Então, nesse sentido, eu acho que o Bahia foi prejudicado. Acho que a arbitragem, de alguma maneira, conduziu mal o jogo. Mas também, indo por outro lado, o Bahia não criou volume de jogo suficiente para a gente pensar que poderia ter conseguido fazer o gol ali nos minutos finais. O problema é que, independente disso, a arbitragem tem que colocar os minutos ali para recompor o tempo perdido de jogo. E aí, nesse sentido, eu acho que ela foi muito mal mesmo.
O Davidson Barbosa, ele lembra que o Bahia meteu 3 no Flamengo de Jorge Jesus em 2019, mas o técnico era outro, né? Não era o Rogério Não, e Ceni, porque... de lá para cá só ladeira abaixo, viu? De lá para cá o Bahia não ganhou o Isso. Flamengo mais nenhuma vez. Porque a gente Quem fala era o muito dessa marca técnico, de Ravel? Era o Roger, era? professor Roger Machado. De lá para Muito cá bem. o Bahia não ganhou o Flamengo mais nenhuma vez. Então assim, a gente fala muito dessa marca de Rogério Ceni, mas o Bahia também por si só, desde 2019 não vence mais o Flamengo. Depois daquele jogo que foi no turno do Brasileirão, o Bahia foi até o Maracanã, inclusive eu estava lá nesse jogo, abriu o placar com um gol de Elber, passou pelo Bahia, pelo Sport, e depois tomou 3 gols do Flamengo de Jorge Jesus e iniciou ali uma sequência de derrotas, de resultados ruins, e desde então o Bahia não vence o Flamengo. Gina Carvalho fala: vamos ganhar quarta e domingo. Bora Amém, Bahia, Gina. minha porra. É Jogos, isso. inclusive, importantes e que eu acho que em todos os fatores eles são mais importantes do que o jogo de hoje, né? Primeiro porque é um jogo que pode definir a classificação do Bahia, encaminhar ali, né? O fato de que o Bahia está ali disputando cabeça a cabeça com o Nacional, com o Inter, com o Atlético, ou com o Atlético Nacional, com o Inter e com o Nacional correndo por fora. Todos os times ainda têm chance e dependem de si apenas para se classificar, um fato curioso. Então, um triunfo importantíssimo seria na quarta-feira, espero que aconteça. Estou viajando amanhã, inclusive, para a Colômbia, espero testemunhar essa notícia boa. E na sequência a gente tem um jogo contra o Vitória, que além de ser um jogo mais acessível sob o ponto de vista de técnica, né, independente da questão da rivalidade local, né, um jogo contra um adversário que oferece menos risco do que o Flamengo tem, que é um elenco muito bom. O Vitória hoje conseguiu vencer com a estreia de um centroavante, que era algo que a torcida já pedia há muito tempo. O centroavante já entrou dando conta do recado, mostrando para que veio, mas ainda é um time com limitações, então o Bahia também tem uma certa obrigação de vencer, e tem o fator anímico, né, que é você vencer um clássico, vencer o seu principal adversário na cidade. Então, vencer esses 2 jogos, Gina, eu concordo com você, são fundamentais, inclusive, para que o Bahia possa retomar seu bom caminho na temporada. Bom, Cláudio Alves pergunta como manda superchat. Na mesma caixinha, né, que você manda a pergunta, Cláudio, tem um emojizinho, né, um símbolozinho de uma nota, do cifrãozinho. Então é ali que você clica nesse quadradinho com o cifrão e manda a sua pergunta. Mas se você não conseguir, pode mandar sem superchat que a gente lê também, viu? Ele falou que quer fazer uma pergunta para você, Ravel. Ah, já fez, muito bem. Ele quer que você aponte uma virtude contra o Lúcio Rodrigues. A galera tá pegando no pé dele, né? 40 milhas e pouca entrega, né? 60, Fábio. Queria que fosse 40. 60? Mas foi 60 e com gatilhos de contratação que podem chegar a 65. Bom, veja, Cláudio. Obrigado por sua pergunta, meu irmão. O Lúcio Rodrigues está passando uma fase ruim, então é natural que se coloque uma lupa muito grande em relação ao seu desempenho negativo no momento. Mas a gente não pode esquecer que é um atleta que, com meia temporada ano passado, entregou 7 gols no Campeonato Brasileiro para o Bahia. Só para você ter uma noção, o artilheiro do campeonato fez 15. Então o cara conseguiu entregar ali 50% quase dos gols de um artilheiro que jogou o campeonato inteiro. Então ele tem serviços prestados com a camisa do Bahia, ajudou o Bahia a chegar na Libertadores, já foi importante em vários momentos, e agora está vivendo uma fase negativa, uma fase que está durando mais do que a gente esperava, mas é um atleta com virtude, sim, Cláudio. Fundamentalmente, já que você pediu para apontar as virtudes, é um atacante de mobilidade, é um jogador que fez aí sua base jogando pela ponta direita e hoje em dia no Bahia tem desempenhado a função de centroavante. Isso faz com que o Bahia tenha mais mobilidade, gere mais jogo, tenha mais volume. Né? Um jogador que já demonstrou muito ímpeto, vigor físico. Lembro aqui que na altitude contra o The Strongest, ele foi um dos poucos jogadores, se não o único, que não sentiu nada à altitude. Deu um pique de mais de 45 metros, faltando 2 minutos para a partida acabar. Então, foi um jogador muito elogiado, inclusive pela torcida do Bahia naquela ocasião. Precisa retomar a confiança, precisa retomar o caminho dos gols, para que a gente volte a sorrir e agradecer pela passagem dele pelo Bahia, que eu acho que isso vai acontecer. Acho que Lúcio vai voltar a fazer gols em algum momento e ainda vai trazer muitas alegrias para a torcida tricolor. Acho que a questão do Lúcio, né? O que preocupa o torcedor é porque ele vem evoluindo, né? Até é estranho, porque
ano passado, mesmo se adaptando, ainda sendo irregular, ele entregava mais, né? E esse ano, que quando se esperava de fato um jogador já adaptado, mais maduro, mais habituado ao futebol brasileiro, ele vem piorando, né? Então é curioso isso, né? Ele não vem conseguindo evoluir como se esperava após a temporada passada. Mas enfim, é um jogador Aqui, que tem qualidade, né? há quem fale que ele está passando por problemas pessoais. Algumas pessoas aí circula aí nos boatos da internet, né? Que eu não confirmo, não vi de nenhuma fonte confiável que ele já estaria passando por alguns problemas aí na sua vida pessoal, questões de relacionamento, enfim. Então, pode ser que isso influencie, né? Às vezes a gente esquece um pouco, né, de como Isso. jogadores são humanos, né? Às vezes a gente Não são resume muito essa robôs, né? questão, exatamente, às vezes a gente resume muito essa questão do o jogador tem dinheiro, ganha não sei quantos mil, faz só aquilo ali. Pô, eu concordo que o jogador ele tem que demonstrar minimamente comprometimento, vontade, mas alguns aspectos podem, inclusive, influenciar na cabeça do cara. E Lute é um jogador que, por exemplo, não deixa de entregar, né? Vontade, enfim, tentativas, né? Por mais que esteja errando, mas ele não deixa de ser empenhado. Eu digo isso porque ano passado a gente questionou muito durante algum tempo, Fábio, a torcida do Bahia como um todo, assim, questionou muito o desempenho de Rafael Ratão aqui. Chegamos a criticar assim, severamente o desempenho dele, porque não conseguia entregar, até que depois de algum tempo veicula-se a informação na mídia de que a esposa dele estava enfrentando ali uma batalha, uma luta contra o câncer. Então, o jogador, naturalmente, ele vai ser influenciado por isso, né, psicologicamente, porque ele precisa servir de suporte para a família, para a esposa, enfim, vai sentir aquilo ali. Graças a Deus, o tratamento deu certo, ele depois até melhorou ao longo da temporada. E eu estou fazendo questão de trazer essa observação aqui, porque a gente não sabe muitas vezes o que o jogador Isso. pode estar passando e o apoio do torcedor, inclusive, pode ser fundamental para a recuperação do mesmo. E é um jogador jovem, né? Que a oscilação é natural, claro que fica a frustração, né? Porque em tese seria um jogador importante, né? Para esse momento do Bahia. E não foi bem, né? Até o gol que ele perde, né? Assim, ele chuta basicamente em cima do goleiro, né? Tudo bem, tem o mérito lá do Rossi, mas um jogador que vale 60 milhões teria que ter tido uma finalização Não, muito melhor. Ou ele driblar o goleiro. tinha obrigação de fazer aquele gol, Fábio. Obrigação. Não tem outra conversa, não. É isso. Bom, vamos pro campinho, Ravel Pinheiro? Vamos lá, vamos fazer as análises individuais agora. Nosso querido Márcio Souza vai colocar na tela. Tô doido para falar mal de umas peças aí, viu? Tem uns jogadores aí que hoje confirmaram o que a gente já espera deles. É isso. É isso mesmo a escalação, né? Foi o Pulga, foi o Juba como ponta e o Borducci como lateral. Essa escalação aí envelheceu igual a leite, na verdade, né? Porque, como eu disse, assim, nem começou e com 5 minutos já foi trocada, mas foi assim de fato que começou. Praticamente foi assim que começou o jogo, né? A Acevedo, na verdade, estava mais fazendo uma linha de três, mas depois vem para a lateral de fato. E Boducci estava jogando ali mais atrás e depois foi alçado para frente, porque ele simplesmente não conseguia acompanhar a ponta direita de ataque do Flamengo. Então, foi fundamentalmente assim que começou de fato o jogo. Bom, vamos começar com o Marcos Felipe, né? Fez algumas defesas no gol. Eu acho que não dá para colocar a culpa nele, né? De maneira nenhuma. Jogador que se salva aí dentro das poucas avaliações positivas que a gente vai ter hoje, porque eu acho que tem chamado a atenção a segurança assim, que ele tem passado. Era um ponto que a gente sempre questionou. E ele parece que recuperou. O mental dele tá em dias aí. Conseguiu, inclusive, fazer uma boa defesa antes do Bahia sofrer o primeiro gol. E eu acho que ele tem se mostrado um jogador que tem voltado a passar confiança aí para a torcida. Verde músico para Marcos Felipe. Muito bem. Gabriel Xavier, você já adiantou que não foi bem. Partida horrível de Gabriel Xavier hoje, sem dúvida nenhuma, aí, um dos piores em campo, se não for o pior. Errou tudo. Ele cede a oportunidade para o Bahia quase tomar o primeiro gol ali nessa bola que Marcos Felipe defende. Depois pula atrasado e com isso o Bahia toma um gol de bola aérea de Arrascaeta com 1,74 m. Não passou segurança nenhuma, sentiu muito o jogo hoje, nervoso. Mais uma vez evidenciando que tem dificuldade no jogo com os pés.
Muitas vezes essa característica ela fica suprimida pelas suas outras boas virtudes, afinal de contas, ele é um jogador que tem virtudes, né, um bom defensor, de um modo geral, mas tem algumas características que ele precisa melhorar muito ainda, e algumas delas hoje ficaram muito evidentes, é por isso que ele vai de muito mal. E o Mingo, titular? Boa partida de Mingo, mais uma vez seguro na defesa, conseguiu inclusive bloquear muitas jogadas desse lado esquerdo caótico do Bahia hoje, que não viveu um bom momento e impediu que o Bahia fosse ferido mais vezes aí na partida. Então, Mingo inclusive, para mim, acho que a gente já pode colocar aí como melhor em campo. É um melhor, assim, Fábio, sem muito brilho, tá? Hoje o Bahia não fez uma partida boa. Não tiveram, acho que, se duvidar, acho que não aparece nem mais nenhum verde musgo aí, nem verde Paulo Sérgio hoje, então tá aposentado que só. Mas Mingo, dentro essa conjuntura, foi o que conseguiu ainda apresentar um melhor nível de futebol. Rezende. Foi mais zagueiro ou Rezende mais volante? foi mais zagueiro durante a maior parte do tempo, mas como eu disse, chegou a alternar alguns momentos do jogo jogando de primeiro volante ali de cabeça de área, principalmente quando a Acevedo foi para essa condição de lateral direito. Em alguns momentos ali ele ficava fazendo essa de primeiro volante para tentar proteger um pouquinho, porque, como eu disse, né, o Rogério percebeu que o Bahia era muito atacado pelo meio e pelo lado direito da sua defesa. Então, esse pensamento inicial de fazer uma linha de 3 zagueiros com o Iago Boducci ajudando ali, não funcionou. Quando ele fez esse ajuste, Rezende foi alçado à condição de primeiro volante, mas sem muito brilho. Assim. Ele teve alguns momentos bons, outros momentos sendo o Rezende que a torcida conhece, assim, que é aquela coisa assim, de ser um jogador que esbarra no excesso de confiança, algumas bolas ali onde ele vacila, acaba sendo um perigo para o time com esse excesso de confiança. Vou colocar um laranja aí para ele, não gostei da atuação dele, não. Muito bem, então avaliação negativa para o Rezende. Vamos para os laterais. Azevedo improvisado, e aí? O Acevedo ele estava fazendo uma partida boa, eu estava inclinado a dar um verde musgo para ele, porque eu sempre sou mais benevolente com jogadores que jogam improvisados. Esse lado direito da defesa do Bahia aí na lateral tem sido um problema, porque primeiro foi a contusão de Arias, depois a lesão de Gilberto. O fato deles não terem reservas, né, imediatas ali, o próprio Cauã Davi ainda não está pronto. Aí hoje o Bahia tentou jogar uma formação praticamente sem lateral, porque também não tinha Eric, que quando quebrou o galho foi bem. Né? Aí a Acevedo também entrou nessa bucha de cena, vinha desempenhando um bom papel, até que na parte final ali do jogo ele deu uma vacilada que quase gera o segundo gol do Flamengo. Então, assim, colocar um verde musgo eu acho que seria demais. Mas eu vou colocar um razoável aí para ele, porque eu acho que dentro do possível ele fez uma partida ok. Dentre os razoáveis da noite, eu acho que ele talvez até seja o que pudesse ser alçado à condição ainda aí de uma avaliação positiva. Foi o melhor entre os razoáveis, sabe? Borducci. Esse mal, como sempre, né? Não entrega absolutamente nada. Até agora não disse para que veio com a camisa do Bahia. É uma partida boa num recorte de 10 partidas muito abaixo do que a gente espera. E não é nem só o fato de você ter, de fato, um titular cujo nível é muito melhor do que o dele, é você também ter um jogador que não tem compleição física, que não tem ritmo, intensidade suficientes para acompanhar o ritmo do Bahia. Você vai de mal para ele, só um laranjinha aí, porque eu acho que a partida de Gabriel Xavier hoje não tem comparação, mas ele foi mal. Acho que dá para dizer que o Borducci, Ravel, é a contratação mais decepcionante se a gente pegar expectativa realidade, né? Porque é um cara que estava na Bundesliga, que é uma competição intensa, né? E no Bahia ele nem mostra essa intensidade, né? Até curioso. É um jogador. Tudo bem, teve uma lesão, né, nesse período, mas não justifica, né? Já voltou há um tempo aí. Ele não consegue entregar nada. Eu lembro que quando ele foi contratado, a gente até falava que talvez tivesse uma briga ali com o Juba, né? Pela titularidade, o Juba poderia até começar a ser utilizado de fato como um jogador mais de ponta, né? Porque teria ali um jogador que Dono da posição, né? de qualidade, dono da posição, e nada disso aconteceu, né? O Juba É,
indiscutivelmente titular, e o Borducci, nem quando hoje, né, jogando com o time reserva, ele conseguiu ajudar. Ele até atrapalhou, né? Porque depois o Juba teve que voltar ali para a posição e o Borducci teve que fazer ali uma espécie de ponta. Então, de fato, dá para dizer, né, que eu acho que é a contratação mais decepcionante dessa era Bahia City, né? Eu não sei se da era Bahia City, porque tem alguns cabeças caras aí também que entram nessa conta. Eu cito o Vitor Hugo também, que era um jogador que veio cheio de expectativa e foi Sim. muito mal aqui também. Mas dessa temporada, do ano passado para cá, né, que é quando ele foi anunciado, Fábio, aí eu acho que sem dúvida, porque foi um jogador que ele não teve a contratação contestada, né? Ele foi uma unanimidade. Quando o nome dele surgiu, inclusive, para os que conheciam, né, o futebol dele, afinal de contas ele estava há muito tempo no futebol da Alemanha, mas para os que conheciam, assim, foi um movimento muito ousado do mercado do Bahia. O pessoal ficou empolgado com o nome, inclusive surgiram vários perfis, né, estilo Footstats, enfim, aqueles que tratam de estatística de futebol, falando que ele era um dos laterais mais velozes da Bundesliga, que tinha um pico de velocidade chegando a quase 34 km por hora. A verdade é que eu acho que ele nunca deu nenhum pique de 25 km aqui no Bahia. Então é um negócio que, de fato, eu concordo que a expectativa versus frustração é um negócio assim, meu amigo, longe de se chegar num segundo lugar. E porque é um jogador que não consegue entregar absolutamente nada. E diferente do que foi, por exemplo, as contratações de Michel Araújo e Rodrigo Nestor, onde parte da torcida contestou, né, pelo fato de serem jogadores que vieram por cifras altas, que eventualmente teriam sido indicações do treinador, enfim, contrapesos em negociação, enfim, seja como for. Iago Borducci não passou por nada disso. E, até agora, não deu nenhum resultado. Partindo para o meio de campo, tivemos Nestor e Jean Lucas como a dupla de volantes. Nestor, perda de tempo falar o que eu sempre falo aqui, um jogador que não serve para absolutamente nada. Eu duvido que esse cara vai conseguir render alguma coisa no Bahia, porque ele é um jogador omisso, um jogador que não demonstra vontade de vencer. Ele não compromete simplesmente porque ele não participa do jogo. Ele vai receber um laranja aqui, porque nem, com perdão da expressão aqui, nem merda ele consegue fazer para ser considerado um jogador muito mal em campo. Ele não faz absolutamente nada, nem de bom, nem de ruim. É um jogador opaco, insosso, sem graça. Jogador que sempre vai mal, porque ele nunca faz nada de bom. E nunca vai muito mal, porque ele não faz nada em campo. Jogador que simplesmente ocupa espaço e, assim, sinceramente, minha paciência com o Rodrigo Nestor já foi pro escambau. Não aguento mais ver esse cara em campo. Espero que um dia eu possa vir aqui e dizer, não, hoje o Rodrigo Nestor fez uma boa partida. Agora, esperar isso, ter alguma esperança nisso, Fábio, assim, eu não tenho nenhum. E Jean Lucas é um jogador que sempre entrega muito esforço físico, muita regularidade nesse aspecto, se doa bastante, corre o campo todo. Hoje não estava inspirado o suficiente para poder receber uma avaliação positiva, mas não faltou entrega. Então, pela entrega, eu vou de razoável. Bom, partindo aí pro ataque, né? Kaique, que era um jogador que eu queria ver como titular num jogo mais de peso. E aí, como ele foi? Foi mal, vai receber um laranja aí, não ajudou nada na recomposição do lado direito. Teve a única chance clara de finalização do Bahia, isso é verdade. Mas foi um jogador que, como eu disse, né, contribuiu para que o Bahia fosse um time muito vulnerável, né, defensivamente, um Bahia que precisa desses pontas ajudando ali na recomposição, na marcação. Ele não demonstrou intensidade suficiente para ajudar o time, o jogo do Bahia. Acho, inclusive, que não era jogo para ele ser titular. Eu também defendo que ele possa receber mais minutos, mas um jogo como esse, Fábio, é um jogo que ele dificilmente vai, digamos assim, recuperar peças, né? E Kaique é um jogador que, por mais que ele tenha feito boas partidas nos minutos que entrou, ele ainda é um jogador que vem carregado de certa desconfiança da torcida, pelas suas características, enfim, pelo que o treinador também já disse dele, de ser um jogador que não pisa na linha, né? Que é isso que ele quis dizer, fundamentalmente um jogador que não faz recomposição pelos extremos do campo. Então, eu acho que era um jogo, inclusive, que Kaique de repente poderia ter ajudado mais se viesse do banco e enfrentasse uma zaga cansada. Eu acho que Kaique poderia ajudar, por exemplo, aqui na minha avaliação, jogando o Bavi, se a Ademir não estiver disponível.
Aí eu optaria, por exemplo, por ele entrar, porque é um jogo que parece favorecer mais suas características. Então eu iria de mal para ele. E Luciano Juba praticamente não jogou de ponta nesse jogo, né? Como eu disse, a escalação começa mais ou menos assim, com ele até fazendo mais um papel pelo meio ali, preenchendo o meio campo, às vezes abrindo pela esquerda, mas logo depois ele investe de posição com o Iago Borducci, foi muito exigido na lateral, no lado de defesa ali do Flamengo, né? Lado direito de ataque do Flamengo, esquerdo de defesa do Bahia. Ele não fez uma partida ruim, mas também não brilhou, não. Então eu vou de razoável para ele também. E o Lúcio? Lute mais uma vez mal, né? Uma partida ruim dele, né? Não jogou bem, ainda perdeu um gol que, como eu disse, assim, o mal ele vai muito na decisão de campo de que o jogador estaria impedido. Se fosse traçada a linha ali, mesmo se não tivesse ele finalizado para o gol, né? Se a gente tivesse a possibilidade de avaliar que ele perdeu um gol em condição legal, aí obviamente seria muito mal. Mas o mal aqui vai dentro de uma perspectiva de que se entende que ele não estava em condição legal e no resto da partida dele ele não foi bem, então tá aí o laranjinha para ele. Bom, agora vamos para os jogadores que entraram, né? Durante a partida tivemos Pulga, Cauli, Thiago, Everton Ribeiro e William José. William José e Thiago entraram mais para o final do jogo. Né? Thiago, como eu já disse aqui, já antecipei, eu não acho que ele tenha cacife suficiente para estar no Bahia. Não é um jogador para mim que tem condição de ajudar o Bahia, assim, de fato. Nunca vi Thiago fazer uma partida boa. Né? Você tem um contexto ali do jogo do Ceará, onde ele consegue cavar um pênalti, o Bahia vencer a partida, mas jogar de fato, é um jogador que nem desafios técnicos menores, como o Campeonato Baiano, ele não fez uma partida assim que pudesse encher os olhos ou trazer esperança, né? Só em momentos pontuais assim de alguns jogos onde ele possa ter contribuído com gol ou assistência, mas jogar bola mesmo é diferente, por exemplo, de Juan Pablo, que é um jogador que eu deposito muita expectativa. Então, é até difícil avaliar esses caras, porque não tiveram muitos minutos para poder fazer qualquer coisa. Esses dois eu vou colocar sem nota, apesar de ter a observação aí que se tivesse mais minutos, eu acho que Thiago não faria nada e o William José talvez fizesse alguma coisa. Então, o sem nota de Thiago seria pendendo para um mal e o sem nota de William José seria pendendo para um razoável. Razoável esse que vai ficar com Cauli, com Pulga e com Everton Ribeiro. Foram jogadores que trouxeram movimentação, melhoraram um pouco o jogo do Bahia. São atletas que, obviamente, têm mais qualidade técnica do que os que estavam ali na formação inicial, não necessariamente, né, os que substituíram, né, até porque eles entraram no lugar de atletas que são acionados, né, Pulga é titular, Jean Lucas é titular, só Kaique que não é titular, mas enfim, foi dentro de uma estratégia que Rogério pensou para esse jogo de tentar poupar um pouco os titulares e gerenciar a minutagem. Com isso, quando eles entraram, o Bahia melhorou tecnicamente, mas não o suficiente para poder vencer o jogo e com isso razoável para todo mundo. Rogério Ceni. Mal hoje, laranjinha para Rogério. Eu acho que, como eu disse, acabou lendo mal o jogo. Talvez ele tenha pensado em ser ousado, surpreender aí o Flamengo, tentar uma estratégia que pudesse acabar com esse jejum pessoal de vitórias, mas tudo que ele fez hoje foi errado. Poderia ter pensado numa estratégia ou mais conservadora, ou enfim, mais adequada para esse jogo de hoje. Cheguei a sugerir aqui, poderia ter entrado com Cauã Davi, poderia entrar com Fred Lippert, enfim, jogadores que até mostram mais habilidades com a bola no pé do que Gabriel Xavier, e acabou que ele demonstrou ser um treinador que, na partida de hoje, que ele tem alguma questão pessoal, assim, de dificuldade mesmo de enfrentar adversários como o Flamengo, como São Paulo, que são times que parece que o jogo dele não encaixa, né? Que ele tem dificuldade, nunca venceu, né? E hoje foi mais uma dessas noites, assim, onde seria natural, de certa forma, você perder para um Flamengo no Maracanã, um time super qualificado e tal, mas você perder nessas condições, onde o treinador acaba tendo influência direta no resultado, naturalmente macula a avaliação do comandante, que tem crédito, que está fazendo uma excelente temporada no Bahia, sem dúvida, mas hoje eu acho que ele não foi bem. Então é isso, passado a régua aí no Bahia, que tem uma semana
importante, né? Decisiva, jogo fora de casa contra o Atlético Nacional, que é muito forte, viu? O mando de campo, jogar lá no Atanásio Girardot é difícil. E assim, o Bahia vai ter que jogar muito, viu? Porque Vai. o Atlético venceu os dois jogos em casa e produzindo muito, né? Assim, É, e tendo um volume alto de jogo. exatamente, Fábio. Assim, diferente do jogo em Salvador, onde eles não contaram com o Rinestrosa, é um jogador que, 24 anos, com muita força física, qualidade técnica, e vai estar à disposição nesse jogo. Já fez um salseiro contra o Internacional. Tem também o Beniassi, se não me engano, é o outro ponta que joga pelo outro lado, que é um atleta também com as mesmas características. Esses dois jogadores aí, o Bahia vai precisar marcar bem, aí tem um bom esquema de defesa para poder conter a velocidade, o ímpeto, a força física deles e a técnica também, né? Um time que, de fato, possui características que, junto e com um mando de campo muito forte, vai ser difícil. O Bahia vai ter um grande desafio na quarta-feira, jogo que vai começar às 19 horas, né? Então, que na Colômbia, inclusive, vai começar 2 horas antes, né? O fuso horário lá para eles é 17 horas, então o torcedor do Bahia vai ver ainda um solzinho no céu quando ligar a TV, apesar de que a previsão lá para o dia do jogo é de tempo frio, de baixa temperatura, mas o Bahia vai ter com certeza um desafio muito grande, Fábio, aí para tentar se manter vivo na briga pela Libertadores, e isso passa fundamentalmente por não deixar o Atlético Nacional vencer algo que até então foi só o que ele fez na Libertadores jogando em casa. Empatezinho é bom, né, pro Bahia, mas o Bahia não sabe se jogar se defendendo, Rafael. E aí, faz o quê? Inclusive a defesa do Bahia sempre foi ter volume de jogo, concentrar o jogo com a bola nos pés, tentar de fato tirar o adversário da sua zona de conforto, de propor o jogo em sua casa. O Bahia costuma fazer isso bem, assim. Quando o Bahia troca passe, controla o jogo, é melhor do que quando ele faz uma postura altamente defensiva para proteger um resultado. Eu digo isso porque o Nacional, por exemplo, se mostrou muito bom fazendo isso. E esse time do Bahia não tem essa característica de ser um time que se protege abrindo mão da posse de bola. A gente tem até visto assim, uma melhora em relação a isso, um time mais pragmático quando está com 1-0 no placar, mas no geral é um time que prefere se defender jogando bola, né? Tendo o controle pela posse. E talvez em Medellín não seja possível fazer isso, né? Porque o Atlético vai com muita força, muito ímpeto, vai empurrado por uma massa de torcedores muito grande também, que frequenta o estádio e lota em todos os jogos. Então vai precisar achar um jeito aí, Rogério Ceni, de montar esse time e se proteger, porque de fato o empate é muito bom, porque por mais que numericamente, em termos de pontuação, você não mude muito o panorama e tudo mais, mas o fato é que você impede o Atlético Nacional de chegar na última rodada à sua frente, né? Então, é fundamental que o Bahia freie, né, o ímpeto de um adversário direto por essa vaga, até porque na última rodada, aí sim, os dois jogam fora de casa. O Bahia contra o Inter em Porto Alegre e o Atlético Nacional de Medellín contra o Nacional de Montevidéu no Parque Central, né? Então, os times vão chegar na última rodada em igualdade de condições, tendo que arrancar pontos de seus adversários jogando longe de seus domínios. Então, tudo passa muito por esse jogo da quarta-feira, Fábio. E o Luiz Delavor fala, Ravel, cuidado que Medellín é chapa quente, falando por experiência. A torcida do Inter teve problema com isso, né? Teve uma ameaça lá de confronto e os torcedores tiveram que sair aos 35 do segundo tempo, né? Antes da partida É, acabar. Luiz, passe para mim aí, meu velho, no direct do Instagram ou do Twitter. Não sei se você usa alguma dessas redes sociais, o que você passou, porque eu fiquei curioso. Mas a verdade é que já estou me antevendo a todas as situações aí para, com fé em Deus, ter uma viagem tranquila. Medellín é uma cidade que teve um pico de violência muito grande nos anos 90, mas que depois passou por alguns ajustes, né? Até em razão de questões mesmo do governo, enfim, tentar Isso. trazer um viés mais turístico para a cidade, questão da relação com as Farc, mas todo cuidado é pouco. Mas, sinceramente, quem vive em Salvador nos dias atuais, eu acho que consegue frequentar muito lugar no mundo, viu? Salvador, como a gente fala por aqui, tá barril, É, mas eu vou estar atento, viu? Obrigado, Luiz, pelo toque. E sobre a mensagem, sobre essa questão do Inter, Fábio,
as duas torcidas do Atlético Nacional de Medellín estão em pé de guerra, estão vivendo um momento complicado. As duas principais barras, né, deles estão vivendo um momento de rivalidade entre si, semelhante ao que a gente tem aqui em Fortaleza, né, com as organizadas do Fortaleza. Parece que volta e meia vivem brigando, não sei como é que está a situação agora, mas os caras lá, eles não se falam. Aqui em Salvador, para você ter uma ideia, é um estádio dividido em 3 anéis, né, inferior, intermediário e superior. Uma parte da torcida do Nacional ficou no bloco inferior e a outra ficou no bloco superior, com o intermediário separando os dois grupos de torcida, justamente para que eles não tenham contato e evite, assim, com isso, algum atrito durante o jogo. Eu não sei até que ponto teve essa mobilização toda em relação, por que isso teve em relação ao Internacional, mas é uma coisa que chama muita atenção, né? Como o torcedor visitante é hostilizado, maltratado em todo lugar. Eu vou agora, dessa vez, para o meu 33º jogo como visitante acompanhando o Bahia, e assim, foram pouquíssimas as experiências minimamente confortáveis, sabe, Fábio? É sempre muito difícil, então eu não sei o que esperar desse jogo. É estar sempre atento e tentar fazer o máximo para evitar, de fato, né, alguma situação que possa pôr em risco isso, a minha integridade, enfim. Eu falo isso sempre, assim, já com experiência de frequentar, desde 2015, frequentando jogos, vendo o Bahia fora de Salvador, mas também fazendo um alerta para o torcedor do Bahia que vai por conta própria, para estar sempre esperto, estar sempre ligado. O clima com os torcedores do Atlético Nacional aqui em Salvador foi muito positivo, Fábio. Os torcedores que vieram, inclusive, muitos deles vieram sem recursos financeiros para estar na cidade, tentaram se virar por aqui, ficavam vendendo coisas para poder tentar conseguir minimamente alimentos, foram recepcionados, inclusive, pela principal torcida organizada do Bahia. Alguns deles dormiram no alojamento da torcida organizada, na sede da torcida organizada, porque estavam dormindo na rua. Alguns outros levaram 5, 6 dias para voltar para Medellín, porque não tinham dinheiro de passagem, uma loucura completa. Eu espero que esse indício de relação amistosa que foi construída no início do jogo da ida possa também ficar marcado no jogo da volta. Muito bem. E o Luiz de Lavô, ele fala que no jogo que ele foi lá não teve nem revista policial. A galera entra com artefatos no estádio. E digamos que tem muita facção no meio, briga de barras internas, mas se chegar cedo dá certo. Então, está dado o recado. Bom, então é isso. Fechado aí o Bahia. E como eu prometi, né, no início desse telecast, vamos colocar o vídeo de Ravel Pinheiro de Stitch. Eu quero os comentários de árbitros depois do vídeo. Isso, exatamente. Teria coragem, Atuzildo? Qual personagem você escolheria? Só pra gente saber aqui. Veja só, isso aí é traumatizante, assim. Vamos ver o vídeo primeiro, depois eu comento. Vai. Buscando minha filha adolescente na escola vestido de Stitch. Começamos com a preparação. Sem áudio fica ruim, Márcio. E agora, grande momento. Aí a hora que ela me vê de lá de longe já. Ela, não acredito. Eu ainda chego, Fábio e Atos, com um Stitch pequeno na mão ali, ó. Entrego pra ela. E finalmente, ela se rende à maluquice do papai. A galera olhando sem acreditar. Aí a professora vem falar comigo, dizendo que foi uma ótima iniciativa e que ia postar no Instagram da escola. Eu postou. Atuzildo, sua análise sociológica. É assim que você forma uma vilã da Marvel.
Depois não sabe por que foi. Não, por que virou vilã? Tá aí, ó. É o passado da vilã. Tchau pra câmera. Meu amigo. Ó, aqui, ó. Agora eu tô. E ele tá achando o máximo. Ele tá achando o máximo. A cara dela incrédula. Ela ainda não entendeu, a ficha ainda não caiu ainda. Velho. Só que aí no final ela disse que gostou. Amei, papai. Não sei o quê. Não sei se é porque ela tava com medo da mesada não cair, mas o fato é que ela. Agora me diz uma coisa, Rafael. Isso daí foi alugado ou tu tem essa fantasia? Eu comprei só pra fazer. Depois eu vendi por 25 do preço que eu comprei. Olha aí. Isso pode virar 130 vendi por 30. Isso pode virar uma tradição, viu? Uma vez por ano, uma fantasia diferente. Fazer uma brincadeirinha dessa, né? Até porque, Atos, ela tá com 12, né? Então tá entrando na adolescência, na fase que já é mico. Só que quando ela fizer 14, 15, aí é mico de verdade. Só piora, né? Exatamente. Quando Primeiro dia na universidade, Ravel. Você chega lá e Ó, me cobre, Atos. Aí tu vai de Jason, Ravel, pra assustar os meninos lá. Diz assim, olha, os caras que já tiver de olho, vai enfrentar Jason. Ó, em homenagem... Mas tu leva uma serra elétrica de verdade, isso. Peraí. Ó, em homenagem ao nosso time que venceu hoje, vou fazer um combinado aqui, ó. 2000 e quanto? A gente tá em 25, 26, Série B, 27, Série A. Pronto. Se subir 2027, eu vou fantasiado de Timbu buscar ela. Ela vai estar com 15 anos. Timbu de Chernobyl. Ela vai ficar sem entender nada. Falar em vitória, mas rapaz, eu tô vendo aqui, todo mundo ganhou, menos tu, foi. Rapaz, hoje foi difícil. Mas hoje era só mandar e-mail. Hoje era para mandar e-mail. Não era nem pra... E era o jogo mais fácil, né? Era, brincadeirinha besta. 3 pontos automáticos, 3 pontos automáticos. Rogério Ceni de técnico contra o Flamengo, tava tudo... Tava na conta do perdão esse aí. Um cheiro, viu, pra vocês. Valeu, Ravel. Valeu, Ravel. Abraço. Abraço.